Eu gosto de um texto na Bíblia. A gente já pregou de outras formas ele, mas tem algo especial aqui que eu gostaria de estar trazendo para a igreja. Gostaria de ler o texto primeiro? Gênesis 3:9. Gênesis 3:9. É isso? Tem? Não tem? Bom, eu vou lendo aqui. Tá, obrigado. Valeu. Mas, vamos lá, Gênesis 3:9 diz assim: Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? Por isso, o tema da mensagem é exatamente isso. Onde está você? Por que isso? Aqui eu não vou entrar na parte ali do que Deus já tinha falado para o homem e tudo mais, porque isso a gente já sabe, a gente já pregou várias vezes sobre isso, mas eu quero... essa pergunta me chamou a atenção, porque Deus sabe todas as coisas, Deus ele tinha prazer em estar com o homem, caminhando com o homem, falando com o homem o tempo todo. Teve uma hora que ele chegou e o homem não estava onde ele tinha colocado, e aí ele pergunta, né? Onde está você? Então, a gente quer caminhar, a gente precisa caminhar, e a gente precisa saber onde nós estamos. Eu e você precisamos saber onde nós estamos. Por quê? A partir do momento que eu e você sabemos onde nós estamos, o primeiro ponto é... Agora eu peguei vocês. O que você está fazendo? Faltou aí. Não sei se viram, né? O que você está fazendo aí? Se você sabe onde está, onde você está? Primeira pergunta de Deus, né? Onde você está? Eu estou em tal lugar. O que você está fazendo aí? E é interessante que para eu estar num determinado local, para eu ir num determinado local, eu preciso saber o que eu vou fazer lá. Porque senão, pode ser que eu não tenha nem interesse de ir. Se eu vou para um determinado local e não sei o que vai acontecer lá, não sei por que eu estou indo lá, por que eu vou? Por que eu estou nesse lugar? Se eu não sei qual é a minha posição naquele lugar. Então, olha que algo bem interessante aqui. Gênesis 3, do 10 ao 13. Gênesis 3, do 10 ao 13. Diz assim, e ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então, Deus chega no Éden, chega no jardim, e ele tinha posicionado o homem ali, e existia algo para o homem fazer ali. Mas talvez o homem não tenha valorizado tanto aquilo que Deus tinha falado para ele. O homem até sabia o que era para fazer, mas ele não valorizou a posição que ele estava, o lugar que ele estava. E aí Deus chega na posição onde deveria encontrar o homem, e o homem não estava ali, e Deus pergunta, Adão, onde você está? Por que você não está no lugar onde eu deixei? Por que você não valorizou esse lugar onde eu te deixei? Ou talvez o Adão não tivesse entendido qual era a função dele naquele lugar. Então ele não sabia o que estava fazendo, aí Deus vai e pergunta, e aí, onde você está? O que você está fazendo? Quando a pessoa não sabe onde está, e não sabe por que está ali, a primeira coisa, ela vai começar a tentar arranjar desculpas. E
o que fez Adão não estar no lugar onde ele deveria estar? Uma das coisas foi a culpa, foi o medo de Deus. Ele tinha um propósito naquele lugar onde ele tinha sido colocado, e por causa do medo, por não ter feito da forma que Deus tinha ordenado, por causa do peso, da culpa que ele carregava, que começou a carregar, ele se afastou, ele foi para um lugar onde ele não sabia, ele não tinha ideia de onde ele estava. Então, quando a pessoa está no lugar errado, a primeira coisa que faz é arranjar desculpas. Por quê? Porque ela precisa ter algum argumento para justificar a posição onde está. Se você está no teu lugar, se você sabe onde você está, a primeira coisa que você vai fazer é agir naquele lugar. Você vai fazer as coisas acontecerem naquele lugar. Quando você não sabe onde está, e nem por que você está, você começa a arranjar desculpa. A pessoa começa a arranjar desculpa, é natural. Eu não sei. Por que você não está fazendo nada? Porque eu não sei o que fazer. Porque eu não estou no local onde eu deveria estar. Então, o que afasta as pessoas, muitas vezes, de Deus, por não saber como agir, é a culpa, o medo, por isso vêm as desculpas. E quando vêm as desculpas, é interessante que Deus chega ali e fala, você teve medo, mas como assim? Deus não colocou medo no homem. Não existiu da parte de Deus a colocação de medo, esse sentimento de medo no homem. Então o homem começou a adquirir algo que não pertencia a ele. Aquilo não veio de Deus. E aquilo fez com que, por não vir de Deus, fez com que ele se afastasse de Deus. Deus não se afastou dele, Deus foi até ele. Mas existia um peso, uma culpa, um medo que não vinha de Deus. E isso fez com que ele parasse, que ele travasse. Então, e o que acontece isso? O que acontece nisso também? Deus chega e fala assim, o que aconteceu? O que está acontecendo, Adão? Ele falou, eu comi por causa da mulher que o Senhor me deu. A culpa não foi minha, foi dela. Se ela não estivesse aqui, eu não teria comido. Aí Deus vai para Eva e pergunta, e o que está acontecendo? O que você fez? Ela falou, não, eu só errei por causa da serpente. Então, muitas vezes, quando o medo, a culpa vem sobre as pessoas, a tendência é achar um outro culpado, porque eu preciso tirar o peso das minhas costas. Eu paro de fazer as coisas, mas alguém tem que ser culpado por aquilo que eu deixei de fazer. Ou eu fiz errado por causa de fulano. Eu até estaria fazendo certo, mas por causa de fulano, estou errando. Agora, o erro veio sobre as minhas costas, mas não era a minha intenção. Foi a culpa de fulano. Foi a de fulano, então deixa eu falar com fulano. Fulano, o que aconteceu? Não foi bem a minha culpa. Foi a culpa de ciclano. Por quê? Porque estamos no lugar errado, sem saber o que fazer, e por isso, para arranjar desculpas, culpamos as outras pessoas. Jogamos culpa nas outras pessoas. Então, o que acontece com isso? Faz com que, muitas vezes, paremos, vem o cansaço, vem o desânimo, porque ao invés de reconhecermos que estamos parados, nós procuramos justificativas pela paralisação. Não fazemos, mas não é porque eu não quero fazer, é porque eu não posso fazer por causa disso, ou por causa daquilo. Eu tenho um ano pela frente, e esse ano, não sei se notaram ali, já está o tema do ano, águas profundas. E muitas vezes eu estou no raso, a gente já pregou até sobre isso, sobre águas profundas, que quando a gente está no raso, a gente recebe todo tipo de influência do raso. Então, tudo que acontece ali, quando estamos na praia, tudo que acontece nos afeta. Agora, conforme a gente vai entrando, a gente recebe as influências, mas elas vão cada vez se afastando mais, vão ficando mais distantes. Agora, quando eu chego nas profundezas, essas influências não nos atingem mais. A partir do momento que nós
mergulhamos, já não tem mais desculpa, já não tem mais culpa, já não tem mais nada, porque eu estou totalmente mergulhado, eu já estou no lugar certo, porque agora já não domino mais a situação, agora existe um domínio sobre a minha vida. Então, eu e você precisamos mergulhar, eu e você precisamos sair desse raso, eu e você precisamos entender onde nós estamos e o que nós estamos fazendo naquele local onde nós estamos. Porque se eu e você não sabemos onde estamos e nem o que estamos fazendo, a tendência é parar, nos justificar e jogar a culpa nos outros. Sempre vai ter alguém que vai ser o culpado. E se você prestar atenção no texto, isso a gente já falou muitas vezes aqui, que se você parar para prestar atenção no bate-papo que teve ali Deus, Adão, Eva e o próprio Satanás ali, o último, aparentemente, que levou a culpa foi Satanás, mas não foi. O último que levou a culpa ali foi Deus. Por quê? Porque Deus criou o homem, e o homem estava só e estava cuidando de tudo. Aí Deus viu que o homem estava só, ele colocou uma esposa. E colocou a esposa ali, uma mulher para estar com ele ali. Quando Adão errou, ele falou que a culpa tinha sido da mulher. Se Deus não tivesse criado a mulher não teria feito com que ele errasse. Então a culpa foi de Deus. Daí chega quem criou a serpente. Foi Deus. Aí a mulher chega lá, olha, eu errei, mas foi por causa da serpente. A culpa é de quem? Deus falou, meu, o que eu fui fazer? Eu acho que Deus saiu cabisbaixo, ela falou, tá certo, pessoal, desculpa. Pisei na bola com vocês. Se eu não tivesse feito tudo isso, nada disso teria acontecido. Muitas vezes, a gente joga a culpa para ver se alguém agarra, recebe e fala, não, realmente, você parou por causa de mim. Você não deu sequência? Não. Mas Deus é tão tremendo. Deus é tão tremendo. Que quando ele foi ali perguntar, ele já sabia de tudo o que tinha acontecido. Mas ele foi ali para levar uma novidade. Foi ali para dizer algo tremendo para aqueles dois. Fala, independente do erro de vocês. Existe um propósito para a vida de vocês. Existe algo poderoso para ser realizado. E eu não desisti. Eu mandarei alguém. Vai pisar a cabeça de Satanás. E vai te trazer vitórias. Vai mudar essa situação. Porque eu amo tanto vocês. Eu não desisti de vocês. Vocês são muito importantes para mim. Então, independente de todo esse erro, independente se vocês estão me culpando por tudo isso, independente se vocês estão no lugar errado, ainda assim mesmo, ao invés de reconhecerem que erraram, ainda tentam jogar a culpa sobre mim. O meu amor não muda. Os meus propósitos para a tua vida não mudam. Mas para que eu e você possamos receber isso, eu e você precisamos reconhecer que o amor de Deus é tremendo por mim, por você. O amor de Deus muda todas as situações. E daí eu paro de olhar para tudo isso, paro de tentar culpar, paro de carregar culpas, paro de carregar medos, paro de carregar todas essas circunstâncias, tudo aquilo que tem me paralisado, tem impedido eu de caminhar. E aí eu pego aquele versículo que eu usei agora há pouco, na oferta. Tudo quanto eu faço para o Senhor. Então não tem nada que vai me fazer parar. Por quê? Porque nada é maior do que o amor de Deus por mim. Nada pode superar, pode ser maior do que a demonstração de amor que foi manifestada por mim. Então eu paro de arranjar desculpas. Eu solto o freio de mão. Eu paro de ficar em lugares onde só tem me atrapalhado, ou senão onde o freio de mão está puxado, e começo a caminhar. Por quê? Porque a segunda parte segundo ponto nós estamos num novo tempo,
E novos tempos precisa de novas atitudes. Se eu quero, estou começando um novo ano, e eu vou continuar fazendo as mesmas atitudes do ano passado, quando chegar no final do ano, o que vai acontecer? Eu terei os mesmos resultados. Mesmas atitudes traz os mesmos resultados. Para resultados novos, precisa de atitudes novas. Então, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar em lugar onde eu não sei o que estou fazendo e por que eu estou fazendo, e quais são as minhas atitudes. Se eu não mudar as minhas atitudes, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu vou chegar no final do ano arranjando desculpas, culpando alguém, trazendo culpas, trazendo condenações e com o freio de mão puxado mais uma vez. Agora, quando eu entendo isso, que independente de como foi até agora eu sei onde estou. Eu sei que houve uma prova de amor tão grande por mim. Essa prova de amor me constrangeu, me transformou, me libertou. Agora eu tomo posse disso. Agora eu começo a viver essa nova vida. Eu começo a viver nesse novo tempo. A partir do momento que houve um novo tempo na minha vida, houve uma nova atitude, eu começo a ter novas atitudes. Com certeza, não tem como eu chegar no final do ano dizendo as mesmas coisas que eu cheguei no final do ano passado. Se eu tomar atitudes diferentes, tomar posições diferentes, se eu agir de forma diferente, com certeza, eu chegarei em situações diferentes. Por isso, olha o que diz em Ezequiel 2, 1 e 2. Diz assim, ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Muitas vezes estamos prostrados diante de situações totalmente desligados de tudo, totalmente dependente das situações, totalmente debruçados sobre as situações, totalmente enfraquecidos diante das situações. Aí Deus vem assim, Deus chega para mim e para você e fala assim, filho, fica em pé, toma uma atitude. Novos tempos, novas atitudes. Fica em pé. Em primeiro lugar, se posicione diante de mim, fica em pé. Hora que você põe no coração que vai levantar o próprio Espírito Santo, diz ali, olha. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé. Só por causa de uma atitude de querer mudar. O Espírito Santo veio, tomou e colocou em pé. Só o fato de querer. A única coisa que eu e você precisamos é crer que existe um novo tempo e eu preciso de novas atitudes. A partir do momento que eu falo, Senhor, eu vou me colocar em pé, o Espírito Santo vem e te coloca em pé. Até se colocar em pé, vai a ajuda do Espírito Santo. O Espírito Santo te coloca em pé. Muda. Mas, para isso, eu preciso dizer, Espírito Santo, Senhor, estou aqui. Novas atitudes. Eu tomo novas atitudes agora. Aí eu me coloco em pé, e a hora que eu tento me colocar, a hora que eu vou me colocar em pé, para ouvir aquilo que Deus tem para mim, o Espírito Santo vem, e aí eu consigo ouvir aquilo que Deus tem para mim. Aí você consegue ouvir aquilo que Deus tem para você. E a partir do momento que você der ouvidos à palavra do Senhor, que você parar de dar ouvido para outras situações, de arranjar desculpa para outras situações, para todas as situações, para arranjar culpados para as situações, e começar a ouvir a palavra de Deus, com certeza, você entra num novo tempo e você vai ter novas atitudes. A tua situação muda, não tem como ser igual. Porque a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? A partir do momento que você permite que Deus entre na tua vida e comece a agir na tua vida, não tem Satanás nenhum, não tem demônio nenhum, não tem homem nenhum que possa impedir o agir de Deus na tua vida. Só tem uma pessoa que pode impedir o agir de Deus na tua vida, ou na minha vida. Ou eu, ou você.
Só nós podemos impedir. Satanás não tem poder de impedir o agir de Deus na tua vida. Foi a culpa da serpente. Não foi. A culpa dela? Não, não foi. A culpa foi dele? Não, não foi. Não tem como eu e você arranjarmos desculpas. Adão e Eva tentaram jogar a culpa um no outro e tentaram jogar a culpa na serpente e também em Deus. E não funcionou, nenhuma das desculpas funcionou. Mas o amor de Deus por eles fez com que houvesse uma transformação muitos anos depois. Então, num novo tempo, não arranje desculpas, não arranje culpados, não se culpe, não traga peso, não carregue aquilo que Jesus Cristo já pagou por você, não carregue pecados que Jesus Cristo já pagou por você, não carregue acusações, porque não tem mais acusação sobre a tua vida. Agora, olha que tremendo, isso aqui de Jeremias 18, 1 a 6. Jeremias 18, 1 a 6. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso. O vaso que estava na mão quebrou-se. Ele não recuperou o vaso. Ele fez outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês, como fez o oleiro? Perguntou o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Jeremias chega ali diante do oleiro. Ele estava na casa dele. Deus fala com ele, fala, desce lá, dá uma olhada lá no oleiro, trabalhando. E ele viu o oleiro fazendo o vaso. Quando aquele vaso se quebrou, ele não tentou recuperar. Deus não recupera você. Deus não recupera a tua vida. Ele dá uma vida nova. Ele te faz de novo. Ele faz uma nova criação. Ele cria segundo a vontade dele. Ele diz assim, se o oleiro pode fazer isso, eu não posso fazer isso com você também? Eu não posso te dar uma nova vida? Eu não posso mudar toda essa situação que tem te quebrar, que fez você se quebrar? Será que você precisa ser arrumado? Deus não está preocupado em te arrumar e consertar onde foi quebrado. Não, Ele te dá uma vida nova. Ele não apenas te dá uma vida nova, Ele dá a vida dEle. Não é nem uma vida tua. Ele dá uma vida, a própria vida dEle, Ele coloca em mim, Ele colocou em mim e colocou em você. Se Ele colocou a vida dEle na minha vida e na tua vida, então existe um propósito maior do que o meu e do que o teu. Então, eu não tenho mais como arranjar desculpas, eu não tenho como arranjar culpados, porque agora esta vida não é a minha, é a vida dele. Eu não ando segundo os meus propósitos, ele falou que ele tem propósitos maiores, os propósitos dele são maiores, os caminhos dele são melhores, o futuro, ele sabe, o meu e o teu futuro, ele sabe. Então, a única coisa que eu preciso saber é onde eu estou. Ou você, onde você está. E o que você está fazendo aí? O que você não está fazendo aí. E por quê? Isso depende de cada um de nós. Onde, o que e por quê. Já parou para pensar sobre isso, sobre a tua vida? Onde você está, o que você está fazendo e por que você está fazendo? Ou onde você está, por que você não está fazendo, o que você não está fazendo e por que você não está fazendo? Já paramos para pensar?
Paramos para pensar que tem um ano todo pela frente e pode ser que eu não faça nada durante esse ano? Eu posso cruzar meus braços e, se eu cruzar meus braços, esse ano, daqui a 300 e poucos dias, vai passar. Agora, se eu agir, esse ano vai passar da mesma forma. Mas a diferença vai ser como que eu vou chegar lá no final e olhar para trás e vou dizer o quê sobre aquilo que foi colocado sobre as minhas mãos, sobre os meus ombros. Então, eu e você precisamos entender, precisamos crer que eu e você fomos colocados no lugar certo por Deus. Creia que onde você está, este é o lugar certo para este momento. Então, creia que existe um propósito de Deus. Se você está aqui, é porque você precisava estar ouvindo essa palavra. Se você está me acompanhando pela internet, talvez esteja acompanhando agora, ou vai estar assistindo num outro dia, que não seja domingo, seja o dia que for, mas se você estiver assistindo essa palavra, escutando essa palavra, creia, é porque existe um propósito para a tua vida também. Então, eu e você precisamos mudar. Existe esse momento de mudar, de tomar uma posição, de se colocar em pé, de dizer, Senhor, beleza, estou aqui. Não é mais tempo de ficar no esconderijo, não é mais tempo de ficar parados. É tempo como diz o tema, é tempo de águas mais profundas, de mergulharmos nessas águas profundas e ver o que tem lá no fundo. É mergulhar e ver a beleza da profundidade de onde você está. E não ficar na praia só recebendo água lá no pé. Uma praia linda, um local lindo, um rio lindo, com as riquezas tudo nas profundezas, e nós com a oportunidade de mergulharmos e ficarmos olhando só a superfície. Então, está começando um novo ano. Está começando uma nova oportunidade de novas atitudes. E se eu e você tomarmos novas atitudes, 100% de certeza que as novas atitudes nos levarão a novos resultados. E a partir do momento que eu e você mergulharmos em Deus, mergulharmos na palavra de Deus, é 100% de dar certo. Porque a partir do momento que somos guiados por Deus, que nós entendemos esse amor, que nós temos essa vida dele em nós, que o que nos move a fazer aquilo que estamos fazendo é o amor dele que está em nós, é a vontade dele que está em nós. E ali, na palavra do oleiro, ele diz, eu faço conforme a minha vontade. Ele me fez e te faz, e te fez, segundo a vontade dele. Então, o que prevalece em mim e em você é a vontade de Deus. Então, eu e você precisamos crer nisso. E crer que agora não tem mais peso. Eu não preciso carregar aquilo que Cristo carregou por mim. Eu não preciso carregar culpas, carregar desculpas, carregar pesos, angústias, tristezas, que Cristo já levou sobre ele. Por isso que Romanos 8, 1 e 2, volte e meia estou falando, eu amo esse texto aqui, Romanos 8, 1 e 2, diz assim, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida, o Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Através de Cristo Jesus, eu fui liberto do pecado e da morte. Então, agora não existe mais condenação, não tem por que eu parar, não tem mais por que você parar. Agora é um novo tempo para tomarmos novas atitudes. E para finalizarmos, eu gostaria de ler Atos 4, 18 a 22. Atos 4, 18 a 22 diz assim. Diz. Então, chamando-os novamente, ordenando-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus,
Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não poderemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera. Então, os discípulos foram, Pedro e João, foram parados pelas autoridades e falaram: vocês têm que parar de falar isso. Vocês têm que parar de pregar esse evangelho. Eles falaram: olha, nós sabemos o que estamos fazendo. Agora, julgue você se eu preciso obedecer você ou a Deus. Mas eu não posso parar de falar daquilo que tenho visto e ouvido. Lembra que a semana passada falamos de testemunha. Eu e você não podemos parar de testemunhar, de viver esta palavra. E o fato de eu e você recebermos dessa vida estar em nós, nós não temos como parar de falar, porque temos visto e ouvido a manifestação do amor de Deus em nós. E esse amor não é só para nós, é para todos aqueles que estão em todos os lugares, é para a nossa família, é para a nossa vizinhança, é para onde quer que você esteja. Então, eu e você precisamos saber onde estamos, e por que estamos lá, e o que estamos fazendo lá. Então, todo lugar, e a gente falou na semana passada, todo lugar onde pisar a planta do vosso pé, Ele já te deu. Então, todo lugar onde você estiver, você pode manifestar esse amor de Deus. Você sabe o que está fazendo lá, porque o amor de Deus vai se manifestar através da tua vida. A vontade de Deus vai ser realizada, vai ser manifestada através de você. Por isso, creia que existe um propósito maior. Existe algo tremendo para este ano, algo que não vai ser parado, não vai ser travado. Por quê? Porque quando eu e você entendemos essa palavra, nada pode nos separar deste amor que está em Cristo Jesus. Não tem nada que nos barre, não tem nada que nos segure. Então, creia que Deus conta contigo para este ano. Mas uma das coisas, se coloque em pé. E, aproveitando a oportunidade, vamos nos colocar em pé? Esta é uma atitude. Não estou falando, não estou forçando você a isso. Eu só aproveitei porque estamos terminando a mensagem. Mas o fato de eu estar em pé, você estar em pé, não quer dizer que nós estamos em pé diante de Deus. Tem até a historinha que um menino estava em sala de aula e ele estava em pé, daí a professora falou dela: menino, sente. Daí ele não sentou. Daí, menino, senta. Ele não sentou. A professora foi lá, pegou ele e colocou na cadeira. Tum. Sentou ou não sentou? Ele falou: para a senhora estou sentado, para mim eu estou em pé. Não é a posição que diz, é a tua atitude para você. É aquilo que está dentro de você. Então, você colocar em pé diante de Deus e ouvir aquilo que Ele tem para você, vai depender de você. Vai depender de mim. A atitude depende de nós. De crer que existe um novo tempo e que precisa de novas atitudes, depende de cada um de nós. Mas creia, a partir do momento que você tomar posse dessa palavra e tomar novas atitudes e abrir mão de tudo aquilo que te prendeu até agora, do freio de mão puxado, de desculpas, de culpa, de angústia, de tristeza, e você crer que Deus colocou a vida dele em você, porque existe um propósito maior do que eu e você possamos imaginar, e apenas depende de eu e você nos posicionarmos e dizermos: Senhor, então estou aqui, vamos caminhar nesse ano. E algo tremendo
Por que eu posso afirmar? Eu não estou apenas falando da boca para fora. É porque ele diz que ele faz muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Ele faz. A partir do momento que eu digo, Senhor, então conta comigo. Então, agora, se existe algo, se você nunca fez e não deseja fazer, não fale. Eu não estou falando, não vou falar, quem quiser fale comigo, não. Mas a partir do momento que você é levado a falar assim, ó, eis-me aqui, se você não tem certeza disso, não fale. Porque a partir do momento que você disser para Deus, Senhor, eis-me aqui, Ele vai contar com você. Então, você coloque, é você e Deus. Creia que existe algo poderoso de Deus para esse ano. Você pode estar em pé por dentro, e você colocando em pé diante dele mesmo, e dizendo, Senhor, eis-me aqui, conta comigo, eu creio nesse novo tempo, eu creio nessas novas atitudes, e eu declaro que eu vou tomar posse dessas atitudes, e a partir de agora tudo muda na minha vida, não tem mais culpa, nem desculpas, nem inferno, nem diabo, nem homem, nem palavras, nem ações, nada vai impedir o teu agir na minha vida. Porque eu creio num Deus que tudo pode e nenhum dos seus propósitos pode ser impedidos. E Ele diz, agindo eu, quem impedirá? Ele é o que... os pensamentos dele são maiores, os planos dele são melhores, ele tem um futuro maravilhoso para mim, ele tem algo tremendo para mim, ele me amou tanto ao ponto de dar Jesus Cristo, ele tem um propósito, ele tem algo poderoso para mim, para a tua vida. Então, não tem como parar, não tem como travar, não tem como segurar, não tem como olhar para trás, não tem nada disso. Apenas crer. Só. É tão simples para Deus. É tão simples que ele falou assim, você quer? Se você e eu dissermos, sim, eu quero. Falou, então deixa o resto comigo. Ele nos capacita, Ele nos dá sabedoria, nos dá entendimento. O Espírito Santo já habita em nós, Ele nos direciona, Ele nos ensina todas as coisas. Algo tremendo de Deus. Eu não sei fazer, não tem problema, eu não quero que você saiba, porque eu vou te ensinar a fazer. Eu não estou pegando você porque você sabe, ao contrário, eu estou pegando você porque eu sei que você não sabe. A partir do momento que você não sabe, eu te ensino. Quando eu não sei, eu sou dependente. Quando eu sei, eu me viro. Eu dou o meu jeito. E Deus não quer o meu jeitinho. Embora sejamos brasileiros, existe o famoso jeitinho brasileiro, Deus não conta com o jeitinho brasileiro. Ele conta comigo e com você. O jeitinho, deixa o jeitinho dele, que é muito melhor. Ele é perfeito, ele é tremendo, ele é o grande eu sou. Então, creia nesse novo ano, creia nesse novo tempo. E se você que nos acompanha pela internet, se até agora você tem arranjado um monte de desculpas, se você tem parado e dizendo que é por causa disso ou daquilo, por causa dos demônios, por causa de Satanás, por causa de homens, por causa de palavras, por causa de ações, nada disso funciona. Creia que Deus te ama tanto, Deus te amou tanto, ao ponto de não levar em consideração todos os teus erros, todos os teus pecados. Mas através de Jesus Cristo agora, você tem vida e vida em abundância. Se você deseja um novo tempo na tua vida, não estou falando de religião, não estou falando de igreja, não estou falando de nada disso. Estou falando do amor de Deus na tua vida, de um novo propósito. Porque existe um propósito para a tua vida aqui. E se você está aqui, por isso onde você está? O que você está fazendo? Eu estou aqui, não sei por que estou aqui, não estou fazendo nada porque não sei o que fazer. Então eu digo que você está aqui porque existe um propósito de Deus. Porque se você não sabe o que está fazendo, o Espírito Santo vai te ensinar. E nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Então, se você deseja, mas eu tenho um monte de coisas que eu fiz errado e eu não tenho como pagar isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Acabamos de ler. Toda condenação, Cristo já levou sobre ele.
todos os teus pecados. Basta que você receba o perdão dos teus pecados. Você não precisa continuar fazendo e recebendo, não. A partir do momento que você recebe esse perdão, você abre mão de tudo isso. Você caminha porque isso é uma nova criação. Então, você pode estar repetindo a minha oração. Faça das minhas palavras as tuas palavras e receba essa palavra e creia nesse novo tempo. Diz assim: Senhor Deus, eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Eu recebo o perdão dos meus pecados e libero perdão a todos aqueles que me ofenderam. E eu declaro salvação a todos eles. Eu recebo o Espírito Santo na minha vida e sei que a partir de agora o meu nome está escrito no livro da vida. Eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração comigo, você pode estar mandando uma mensagem para nós, aí mesmo na live, e nós estaremos acompanhando você nesse novo tempo. Creia nessa nova vida em Cristo Jesus. Continuem abençoados.